Nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a salvação. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 28. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós vivemos um tempo onde muito se fala de igreja, fé e religião. De maneira peculiar e pontual, hoje, mais uma vez, se torna notícia, por conta dos atentados em Orlando, onde um muçulmano entra numa boate e fuzila todos que estão lá dentro, matando 50 e deixando 53 feridos lá nos Estados Unidos. Então, o assunto religião volta à tona. Aliás, nos últimos anos, o noticiário do nosso país, e talvez isso como consequência do noticiário mundial, a questão religiosa está sempre em voga, está sempre aparecendo, né? E quando se fala de igreja, principalmente de igreja cristã, fala-se de tudo, desde como se obter sucesso em sua vida financeira e resolver os seus problemas emocionais. No entanto, muito pouco se fala sobre a centralidade da mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Durante estes domingos, nós estamos abordando a mensagem da salvação e mostrando a necessidade da consciência da queda, como nós fizemos no domingo passado. Hoje vamos falar do pacto de salvação em Cristo Jesus. Domingo que vem falaremos sobre a pessoa de Jesus como mediador e encerraremos essa série de mensagens falando sobre a fé salvadora. E eu quero convidar você a caminhar comigo nestes encontros e juntos aprendemos mais sobre a salvação em Cristo Jesus. Essa série de mensagens ela é baseada num dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster. A mensagem de hoje baseia-se no capítulo 7 dessa Confissão de Fé e nós vamos recorrer a ela e vamos ler os textos que falam sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre pacto. Deus é grande. Ele é tão grande, conforme diz o texto que nós lemos, que ele não pode habitar em santuários feitos por mãos humanas e nem pode ser servido por mãos humanas, né? É impossível alcançá-lo, exceto se ele se permitir ser alcançado. Assim, Deus provê em Cristo Jesus o meio pelo qual podemos nos achegar a Ele. Deus estabelece com o primeiro homem um pacto de obediência. No entanto, como nós vimos, o homem ele desobedece. Assim, em Cristo, Deus estabelece o pacto de salvação, conhecido como o pacto da graça. Veja, por exemplo, Romanos 8, versículos de 3 a 4, porquanto o que for impossível à lei, porque estava enferma pela carne,
Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com feito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A confissão de fé de Westminster trata no capítulo 7 da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E nele, em 6 itens, são abordadas as questões concernentes a essa queda. Nós vamos nos debruçar sobre estes itens e compreender melhor a necessidade de reconhecer a nossa condição de pecadores. Quero convidar você a ler comigo o primeiro item. Vamos ver juntos? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O ser humano vive distante de Deus. Por conta do pecado, foi criado um distanciamento entre o Santo dos Santos e a humanidade. Nós falamos sobre isso no domingo passado, do quão danoso foi para a humanidade, para toda a criação, o pecado. Deus é incomparável, e dele parte a iniciativa de, na expressão do Salmo 113, versículo 6, se inclinar para ver o que há no céu e na terra. Ele não é, portanto, um Deus distante. Ele é um Deus que caminha próximo de nós. Ele não mora em templos feitos por nós. Também não necessita que façamos nada para Ele. É o que nos diz o texto de Atos 17. Diante da grandiosidade de Deus, o próprio Jesus, quando fala sobre a respeito do empregado infiel e da responsabilidade do empregado, ele conclui dizendo: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Sendo Deus soberano e incomparável, e não havendo o que possamos fazer por nossos méritos para alcançá-lo, parte dele a iniciativa de se comunicar conosco. Ele o quis, e ele o quis por meio de um pacto. Vamos ver, então, o que nos diz a confissão de fé no item 2. Vamos ver juntos. O primeiro pacto, feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Obediência. Este foi o primeiro pacto. Está lá em Gênesis 2:17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao concluir a criação, Deus diz ao homem que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma única restrição que exigia obediência. Toda vez que a gente pensa nessa história e que a gente lê o texto do Gênesis, a gente é levado a pensar num jardim pequeno, com uma árvore ali no meio que Adão e Eva não podiam comer, né? E aí Adão e Eva ficam ali sendo tentados o tempo todo a querer comer daquela árvore. E aí vem a serpente e engana Eva, que engana Adão, né? E a gente passa a imaginar dessa maneira. A gente se esquece que o jardim do Éden não era bem um jardim pequeno, era um jardim grande o suficiente, e havia sido dado ao homem uma tarefa a cumprir, para que ele cumprisse essa tarefa de cuidar da criação e zelar pela criação. A gente acha que o paraíso, que o jardim do Éden era um lugar onde não se fazia nada, era um lugar do ócio, né? Cruzava os braços e ficava ali. Não. Deus colocou o homem ali e falou: olha, vocês cuidem da terra, sujeitem da terra. Começa dando nome aí para os animais que eu fiz. Começa dando nome para as coisas que eu criei. E vai cuidando disso tudo. Vocês são os mordomos disso tudo. E ele coloca uma única restrição. E essa restrição exigia
obediência. E o homem quebra e desobedece tal restrição. Ele desobedece. Vamos continuar olhando para a confissão de fé. Vamos juntos. O homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio desse pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Jesus é a única maneira pela qual nós podemos chegar a Deus. O pacto de obediência foi quebrado e Deus, em sua misericórdia e amor, provê em Jesus a única maneira possível de se chegar a Ele. Ao instituir a ceia do Senhor, em Mateus 25, 26, Jesus afirma: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Assim, pela graça, Deus escolheu alcançar o homem caído em pecado, estabelecendo uma aliança em Cristo com Ele. E como esta obra se opera em nossa vida? João 3,16. Quem conhece de cor? E pode dizer comigo esse versículo? Vamos lá, quem souber de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desta maneira que Ele nos ama e que Ele nos alcança. Todo aquele que nele crê. É preciso ter fé. Fé que vem de Deus e é dada por Deus para se viver sobre a graça. A quem Ele dá esta fé? A todos os que por Ele são destinados à vida eterna. Você pode se perguntar, mas e aqueles que viveram antes de Cristo? Vamos continuar olhando para a confissão de fé de Westminster. Vamos ver juntos. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador e a herança eterna, com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Nós temos então nos testamentos a expressão do testador e a sua herança. Se há um testamento é porque alguém atesta aquilo que ali está. É o que afirma Hebreus 9, de 15 a 17, quando ele diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Por isso temos um Antigo e um Novo Testamento. Mas como a graça de Deus se manifesta no Antigo Testamento? Ou como nós podemos entender este pacto da graça no Antigo Testamento, visto que ele nos é revelado no Novo Testamento? Confissão de fé de Westminster nos responde. Vamos juntos? Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios da circuncisão, do correio pascal e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Por aquele tempo que se chama de o Antigo Testamento, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna.
compreender a dimensão da graça no Antigo Testamento, nós precisamos olhar para a Bíblia, para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Na Bíblia, o apóstolo Paulo, inclusive num dos textos que nós lemos hoje, no nosso calendário litúrgico, na Carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele tem um trabalho de nos mostrar como tudo o que foi feito no Antigo Testamento converge para Cristo. Se em Abraão, Moisés e nos profetas nós temos a expressão da lei de Deus que aponta para a sua vontade, em Cristo nós temos a graça que é derramada sobre aqueles que agora vivem em aliança. Portanto, toda profecia, toda promessa, sacrifício, circuncisão e qualquer tipo de ordenança dada ao povo judeu prefigura o Cristo que havia de vir. Ou seja, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós enxergamos ali a expressão de Deus dizendo ao povo: haverá salvação, a salvação chegará. Esta é a ordenança hoje. Naquele tempo, embora as práticas nos pareçam estranhas no dia de hoje, práticas como sacrifício, circuncisão, entre outras práticas que haviam, nós devemos entender que foi daquela maneira que Deus encontrou para se relacionar com aquele povo naquele tempo. E que Deus se relaciona de acordo com a realidade de cada povo em seu tempo, à sua maneira. No Antigo Testamento, prefigura, portanto, os vários tipos de Cristo e nos aponta para a graça salvadora em Jesus. Vamos continuar olhando então para a confissão de fé de Westminster. Vamos juntos. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Isso é chamado de Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Um e o mesmo sob várias dispensações. O que a confissão de fé nos mostra é que o pacto em Cristo que o pacto é Cristo e este pacto se consuma em Cristo. Agora, não mais com sacrifícios e observâncias mil, mas com a administração dos sacramentos da ceia e do batismo e a pregação da palavra. Se antes era necessário a observância de diversas regras, de diversas instruções, hoje nos foi legado em Cristo apenas 3. Apenas 3. Portanto, se nós queremos ser fiéis, nós devemos nos dedicar à pregação da palavra e a participar dos sacramentos. Essa fidelidade é exigida individual e comunitariamente. É firmada na palavra e na prática e administração dos sacramentos que a igreja vive. Em Cristo, tudo o que o pecado provocou na humanidade cai por terra, é vencido e nós temos nova vida. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, nós falávamos, e nós estamos estudando aí já há um tempo, uma série sobre a carta de Paulo aos Efésios. E a lição de hoje falou sobre a unidade do corpo e como esta unidade se dá em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo e em Deus, no qual nós somos um só corpo, que vive unido sob a graça do Pai. É esta unidade que nós devemos perseverar e buscar. Uma igreja que pratica a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Talvez possa parecer utópico a gente imaginar uma igreja onde de fato haja uma comunhão tanta que nós não necessitamos dos disse que disse de corredor, nós não precisamos
temer chegar uns aos outros e dizer aquilo que está acontecendo, aquilo que nos incomoda. Pode parecer utópico, mas é esta unidade que a palavra de Deus nos constrange e nos chama a viver. E é desta unidade que trata o sacramento da ceia do Senhor. Quando nós nos reunimos ao redor da mesa para partir o pão e tomar o cálice e dizer que, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa natureza pecaminosa, Jesus vem e se assenta à mesa com a gente. Jesus vem e come com a gente. Jesus vem e reparte a sua bênção e a sua graça sobre nós. Apesar do nosso pecado. Apesar do nosso pecado. Concluindo, o pacto não consiste em um contrato de duas partes, mas sim na forma como Deus conduz a história após a queda, para que a humanidade seja novamente unida com Deus. O que nós precisamos compreender é que o pacto é um passo primeiro dado por Deus e dele é a iniciativa e a vontade de reconciliar consigo a sua criação. Ele moveu e ele move a história. Tudo antes foi ele que moveu, foi ele que fez, foi ele que permitiu. Tudo hoje é ele que move, é ele que permite, para que a sua vontade, única e exclusiva, se cumpra na minha e na sua vida. Ele não nos quer distante dele, ele nos quer ao lado dele, ele nos reconcilia com ele em Cristo Jesus. Você e eu podemos usufruir hoje da glória e da graça de Deus em Cristo Jesus. Embora ainda pecadores, nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo, podemos vencer a tentação e os maus desejos que nós temos. Em Cristo, nós somos transformados para a nova vida e nós não devemos esperar a morte ou a volta de Cristo para viver hoje as bênçãos incontáveis que Deus tem para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Eu não tenho que ficar aguardando passivamente, esperando o dia da morte chegar ou esperando a volta de Cristo para experimentar aquilo que na glória nós usufruiremos de maneira plena. Nós podemos viver hoje a paz que excede todo entendimento. Nós podemos viver hoje a compreensão e a amizade para com o nosso próximo. Nós podemos viver hoje o perdão derramado e cedido de maneira plena. Não apenas o perdão de Deus em Cristo Jesus sobre a minha ou a sua vida, mas principalmente também o perdão que eu tenho que dar àquele que me magoou. Nós podemos hoje usufruir das bênçãos sem medidas que Deus nos dá em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo. Nós vivemos um tempo em que muito se quer da igreja. Muitos vêm ao culto para receber uma palavra, uma bênção, o que quer que seja. Poucos vêm ao culto para agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Reconhecer que tudo vem do Pai e tudo é dele. E isto é necessário. Reconhecer que dele procede tudo que temos também é necessário. Receber a bênção maior é fundamental. Qual é a bênção maior? A salvação em Cristo Jesus é a maior bênção que nós podemos receber. Ele é a consumação do pacto para a salvação de todo aquele que nele crê. Cristo, Ele que se entrega, Ele que é o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação da humanidade, para a salvação de todo aquele que nele crê. Cristo, o mediador, o único meio pelo qual podemos chegar a Deus. Será esse o assunto da nossa próxima mensagem no domingo que vem. Que Deus nos abençoe.